Taiwan entrou agora na rota de colisão do tufão Fanwong. Autoridades exigem retiradas imediatas enquanto esse monstro climático avança em direção à ilha. A fúria da tempestade é inédita, forçando alertas que não eram vistos há décadas. Imagine um ciclone tão brutal que devastou as Filipinas com ventos de 185 km/h. O rastro de destruição deixou mortos e obrigou mais de 1 milhão de pessoas a fugirem. O alvo agora são os 23 milhões de taiwaneses, sob uma ameaça ainda mais letal. Não se trata apenas de mais um temporal vindo do Pacífico. Imagens de satélite revelam que o Fanwong se fortaleceu após tocar o solo, quebrando as leis da meteorologia. Mas há um detalhe que está deixando o governo de Taiwan em pânico. O tamanho colossal da tempestade fará com que ela engula a ilha toda de uma vez, sem dar refúgio. As equipes de resgate temem um cenário de horror, onde as rotas de fuga fiquem bloqueadas. Com aeroportos paralisados, qualquer socorro será impossível durante os próximos dias. A ordem de evacuação em massa afeta milhões de cidadãos no litoral e nas montanhas. No entanto, a realidade é muito mais assustadora. Algumas cidades podem já estar isoladas enquanto as primeiras rajadas externas atingem a costa. As nuvens de tempestade já castigam a terra com chuvas e ventos que ameaçam a vida. Estaria Taiwan diante do pior desastre natural de toda a sua era moderna? Haverá tempo suficiente para que os 23 milhões de habitantes busquem abrigo? Será que conseguirão se salvar antes que o Fanwong libere sua força total e destrutiva? O Fanwong não é a única ameaça que cruzou o caminho de Taiwan este ano. Só que ele aparece justo quando as barreiras de defesa da ilha já estão esgotadas. Todo ano, o Pacífico Ocidental gera uma média de 20 a 25 tempestades nomeadas. E o período que antecedeu o Fanwong foi especialmente implacável com a região. Poucos dias atrás, o tufão Gaemi passou destruindo tudo e encharcando o centro-norte de Taiwan. Foram despejados 247 milímetros de água. Em locais como Guangfu e Yilan, as bacias dos rios no leste e sul, incluindo Hualien e Kaohsiung, continuam sob pressão. O nível de água está no ponto de saturação máxima há várias semanas consecutivas. O próprio solo da ilha já não aguenta absorver mais nada. Especialistas que monitoraram a quinzena pré-Fanwong registraram acúmulos pluviométricos recordes. Os totais em Hualien e Yilan variaram entre 180 e 250 milímetros. A Administração Central de Meteorologia emitiu alertas críticos para essas regiões específicas. A terra está instável, os rios transbordando e as encostas dos vales prontas para desabar. Na península de Hengchun e em Pingtung, a chuva fez os rios subirem além do esperado. Avisos de deslizamento de terra já estavam ativos antes mesmo do tufão ser anunciado. É esse o ritmo da temporada de tufões em Taiwan. Um massacre constante de ventos. Cada novo evento acumula ainda mais estragos e estresse sobre os danos anteriores. Após a passagem do Gaemi, as equipes de emergência mal conseguiram se reorganizar. As comunidades do leste e sul enfrentaram um bombardeio incessante de alertas meteorológicos. A rotina virou uma corrida por mantimentos, sacos de areia e vigia constante dos rios. A lembrança da inundação catastrófica de setembro em Guangfu ainda causa arrepios. O desastre foi provocado pelo colapso de uma barragem natural após chuvas históricas. As cicatrizes da tragédia são visíveis em campos e bairros que seguem em escombros, com o solo saturado e a infraestrutura pendurada por um fio. O impacto de um fenômeno gigantesco como o Fanwong é aterrorizante. No fim das contas, não resta mais nenhum espaço para falhas. As defesas naturais da ilha, as suas matas, as margens dos rios e as encostas estão no limite. Chuvas que seriam manejáveis semanas atrás, agora ameaçam mergulhar bacias inteiras num caos absoluto. Para milhões de moradores, a sensação de que o pior é inevitável é difícil de ignorar. Cada novo alerta meteorológico não é apenas um aviso sobre vento ou chuva forte, mas um lembrete de que o chão sob seus pés já não é seguro. Nesta temporada de tempestades seguidas, não é apenas a força do vento que tira o sono das autoridades, mas o acúmulo implacável de riscos, aumentando a cada novo temporal. Nas montanhas acima de Guangfu e pelos vales sinuosos do leste de Taiwan, a terra vem sendo transformada silenciosamente ano após ano. Onde florestas densas antes seguravam firmemente as encostas, clareiras de terra nua agora se espalham de forma agressiva pelos morros. Na última década, registros oficiais mostram que as bacias das terras altas, em Hualien, perderam entre 0,9% e 1,2% de sua cobertura florestal anualmente. Nas áreas de captação ao redor de Guangfu, que já foram castigadas pelas inundações de setembro, a cobertura vegetal total caiu cerca de 7% desde 2015.
As cicatrizes são nítidas, onde a urbanização avançou montanha acima, com um salto de 18% em novas licenças para construção, em encostas com inclinação superior a 15 graus. Essas mudanças não são meras estatísticas num mapa qualquer. Quando as raízes somem e o solo fica exposto, a terra perde sua capacidade de sustentação. A água que antes infiltrava devagar, agora desce a ladeira com uma velocidade e força brutais. Estudos de campo da ciência florestal de Taiwan confirmam que os deslizamentos ocorrem 2 a 3 vezes mais em bacias onde mais de 5% da mata desapareceu. Os mapas de risco do Conselho revelam um padrão assustador. Dos 64 grandes deslizamentos e fluxos de detritos registrados no leste de Taiwan desde 2019, quase metade estourou em locais onde o desmatamento foi mais acelerado que o normal. As consequências disso ecoam muito além das encostas. Com o recuo das florestas, as margens dos rios perdem sua blindagem natural. Sedimentos e entulhos, soltos por cada tempestade, entopem canais e disparam o risco de enxurradas. Em Guangfu, a retirada rápida da vegetação e obras sem controle nos morros deixaram o solo tão instável que qualquer chuva moderada causa colapsos. A tragédia de setembro, quando uma represa natural rompeu e lançou milhões de toneladas de lama e água sobre a cidade, foi fruto tanto dessas escolhas humanas quanto da própria fúria da tempestade. Autoridades e cientistas debatem o equilíbrio entre o crescimento econômico e o risco ecológico. Alguns apontam para a alta demanda por moradias rurais e a pressão pelo desenvolvimento da região. Mas as evidências são claras. Com a terra alterada, cada nova tempestade testa os limites do que ainda resta de pé. O terreno que antes protegia Taiwan contra desastres tornou-se frágil, pronto para deslizamentos e cheias que nenhuma obra de engenharia consegue conter totalmente. Com o tufão Fanwong se aproximando agora, o preço de cada árvore derrubada e de cada nova estrada é medido em vidas e futuros que correm perigo. O tufão Fanwong agora mira diretamente em Taiwan e o governo ordena evacuações em massa, enquanto essa tempestade monstruosa avança contra a ilha com uma fúria inédita, fazendo as autoridades emitirem os alertas mais graves em décadas. Nas Filipinas, o tufão Fanwong atingiu a região com uma fúria avassaladora e difícil de acreditar. No seu auge, as rajadas açoitaram Luzon a 185 km por hora. Casas foram ao chão e telhados de escolas e igrejas voaram como papel. Com 1.800 km de ponta a ponta, o Fanwong era um monstro colossal. Seu rastro de destruição não se limitou a apenas uma província ou trecho do litoral. Dos arrozais de Aurora às comunidades lotadas de Bicol, o impacto foi brutal. Mais de 1 milhão de pessoas precisaram largar tudo e fugir para sobreviver. Levando apenas o básico, viram as águas engolirem estradas e campos inteiros. Foi uma operação de retirada em massa numa escala totalmente fora do comum. O balanço da tragédia ainda cresce, com 18 mortes confirmadas até agora. Houve quem fosse levado pela fúria dos rios que transbordaram durante a noite. Outros acabaram soterrados sob lama e destroços após o desabamento de encostas. Equipes de resgate conseguiram salvar pessoas presas em telhados e copas de árvores. Em várias vilas, o silêncio pós-tempestade só era quebrado pelo ronco dos helicópteros de busca. A dor da perda é profunda e o prejuízo econômico é de cair o queixo. O Ministério da Agricultura calcula danos superiores a 142 milhões de pesos. São cerca de 2 milhões e 500 mil dólares em safras destruídas às vésperas da colheita. Em Nueva Ecija e Isabela, plantações inteiras de arroz foram submersas pela enchente. O que antes era verde virou um tapete marrom e sem vida cobrindo o solo. Bananais e coqueirais em Quezon e Camarines Sur foram estraçalhados, perdendo toda a produção. Para muitas famílias, esse desastre não foi apenas um contratempo passageiro. Foi um golpe financeiro duríssimo que vai ecoar por muitos meses e safras. Mesmo com o vento cedendo e o olho da tempestade longe, o perigo continuou. Barreiras de lama travaram rodovias, isolando cidades e travando a ajuda humanitária. Fios de alta tensão ficaram caídos no barro, deixando milhares no escuro total. Abrigos ficaram lotados, com famílias dividindo cada palmo do chão de concreto. Todos esperavam aflitos por notícias sobre quando, ou se, poderiam retornar. O esforço de socorro chegou ao limite, pois o Fanwong castigou terra e mar. Ondas gigantes surraram o litoral, destruindo barcos de pesca e salinas inteiras. O mar avançou mais de 1 quilômetro continente adentro, salgando as terras produtivas. Equipes correram para reforçar diques e garantir água potável aos desabrigados. Mas a dimensão da catástrofe fez com que os recursos parecessem insuficientes. Nas Filipinas, enfrentar tempestades faz parte da dura rotina do povo. Mas a lembrança deixada pelo Fanwong
carrega um peso bem diferente. Quem sobreviveu narra uma noite onde o vento parecia não ter fim. A chuva era tão violenta que a sensação era de que o céu estava desabando. A extensão gigante do tufão garantiu que nenhum canto de Luzon fosse poupado. Quando as nuvens finalmente subiram para o norte, o cenário era de terra arrasada. O país agora enfrenta perdas que dinheiro ou hectares sozinhos não conseguem medir. A memória daquela noite de terror não vai ser esquecida tão cedo. Agora, o Fung Wong ganha força no oceano e aponta sua rota para Taiwan. O rastro de destruição nas Filipinas serve como um alerta máximo para o mundo. É um lembrete brutal do poder da natureza e do risco que todos correm. Cada comunidade agora vive sob a sombra ameaçadora desse fenômeno devastador. Todo o empenho agora está voltado para erguer quem perdeu tudo nesse desastre. Taiwan encara um perigo colossal. O tufão Fung Wong mira a ilha e o governo exige fugas imediatas. Esse monstro avança com uma fúria jamais vista. Autoridades lançam os avisos mais sombrios em décadas. No Centro de Meteorologia, em Taipei, a vigilância cansada virou pânico total. Na noite de 10 de novembro, as previsões, que davam o Fung Wong como fraco, bugaram de vez. Imagens de satélite revelaram o inesperado. A pressão central caiu 8 milibares em só 3 horas. As nuvens pesaram e o núcleo se fechou com força. Ele sugou energia nova de uma baixa pressão ao norte. A doutora Lu Yenfeng, mestre em manter o sangue frio, notou a anomalia primeiro. No chat interno ela avisou: temos um efeito Fujiwara aqui. A tempestade ganhou energia e o núcleo está brutal. Os modelos erraram. A frase gelou o sangue de todos. As simulações não batiam mais com o caos real. Perto das 10h12 da noite, o alerta interno disparou o código vermelho. Avisaram o público após 47 minutos de debate. O novo boletim indicava ventos de quase 95 km por hora e pressão bizarra. Para os resgatistas, o tempo era o pior inimigo. Com a tempestade na costa, a fuga estava acabando. Mensagens e dados daquela madrugada revelam um sufoco real dos cientistas. Eles tentavam entender um monstro que mudava as regras. Sensores atualizados a cada 15 minutos mostravam o perigo. Scans do satélite Himawari 9 mostravam o olho se refazendo com força total. O histórico de décadas falhou contra o caos atual. Para a doutora Lu e sua equipe, a falta de dados era puro pavor técnico. Cada atualização podia causar pânico em milhões de pessoas. Mas esconder a verdade seria um desastre total. O código vermelho saiu com um recado direto. O perigo não parou. Ele se transformou. A chance de erro sumia. Perto da meia-noite, Taiwan foi forçada a uma aposta arriscada. Será que a fuga em massa veio tarde demais? Ou o alerta salvou a vida de muita gente? A resposta continuava um mistério aterrorizante. Horas após o alerta, os centros de comando iniciaram a maior retirada desde o tufão Morakot. O Centro de Comando para Emergências botou o plano de contingência para rodar no nível máximo. As prefeituras receberam ordens diretas para esvaziar todas as orlas e encostas que corriam risco. O foco total ficou nas comunidades com alerta máximo de desmoronamento e enchentes perigosas. Mais de 3.000 moradores saíram às pressas de Hualien, Ilan, Kaohsiung e Penghu agora mesmo. Agentes foram de porta em porta, mandando as famílias pegarem o básico e saírem logo de casa. Com ônibus lotados, o registro oficial já batia 3.300 desabrigados antes do amanhecer. Mas esses números eram só o começo do caos que estava prestes a atingir toda a região. Escolas e repartições públicas pararam tudo em Taoyuan, Ilan e também na área de Hualien. A paralisação deixou dezenas de milhares de trabalhadores e estudantes de braços cruzados por lá. As ferrovias suspenderam as linhas de leste a oeste, prevendo trilhos soterrados por lama e entulho. No aeroporto de Taoyuan, 66 voos internos foram cancelados e deixaram todo mundo no chão. Viajantes ficaram presos nos terminais vendo o vento sacudir as vidraças com uma força aberrante. Os alto-falantes repetiam sem parar as instruções de fuga em mandarim, Hakka e também em inglês. O clima pesou e a confusão cresceu quando famílias se perderam nos portões fechados de surpresa. Nas estradas, a polícia barrou geral e mandou os carros para bem longe das serras perigosas. Ninguém mais passava pelos trechos baixos que já constavam na lista de interdição total do governo. Comboios do exército saíram dos quartéis de Hsinchu e Taitung em uma operação de guerra total. Levaram sacos de areia, geradores potentes e kits médicos para os pontos de apoio nos condados. Voluntários da Defesa Civil corriam para conferir as listas de quem chegava nos abrigos oficiais. Tiveram que abrir ginásios e centros comunitários antes que a primeira leva de gente aparecesse. Só que nem tudo estava pronto. Faltou chave em alguns locais e o plano quase travou ali. Erros nas entregas forçaram mudanças de última hora.
mandando o povo para abrigos improvisados. O sistema sobrecarregou na hora, e as autoridades sentiram o peso desse golpe logístico pesado. Faltou cama e água mineral, porque os ônibus chegavam bem antes dos caminhões de suprimentos. Em vilarejos rurais, o barro e a água isolaram comunidades inteiras que ficaram sem saída nenhuma. A única salvação era o telefone via satélite para tentar contato com a base de comando central. A cada hora vinha notícia de abrigo lotado e gente sumida enquanto o temporal ganhava muita força. Para os estrategistas, a realidade era brutal e não dava mais para esconder o tamanho do problema. Não importava o treino, um ciclone desse tamanho ia testar cada peça da engrenagem de socorro. Lin Hua-yin apertava o telefone satelital, enquanto a água subia pela escada de casa sem parar. O sinal caía direto e o plano de fuga da família afundou junto com a estrada principal. Em menos de uma hora, o rio simplesmente engoliu o único caminho que restava para eles saírem. Nas vilas de Hualien, as rajadas do Feng Wong chegaram cedo e pegaram todo mundo de surpresa. O cerco fechou antes da evacuação total, mas Lin, que é mergulhador veterano, não se rendeu. Ele ficou na linha com a central passando o nível do rio e onde estavam os vizinhos ilhados. Quando a pista sumiu debaixo d'água, ele manteve o sangue frio e o foco total na sobrevivência. Não era pavor, era pura estratégia e cálculo. Lembrou ele depois sobre aquele momento crítico. O objetivo era um só: manter a rua inteira viva até que o resgate pudesse finalmente chegar lá. No meio do sufoco, as falhas da rede de proteção começaram a aparecer para todo mundo ver. Um aviso interno da meia-noite dizia que qualquer erro na retirada em massa seria fatal para eles. Essa frase curta vinda de Ping Tung resumia bem o desespero e a tensão entre os líderes locais. Dava para sentir o choque entre a urgência nacional e o medo de errar das prefeituras regionais. Relatórios de abrigos transbordando e gente desaparecida chegavam a cada minuto na central de crise. Com a tempestade batendo na porta, os planejadores encaravam a realidade nua e crua do desastre. Nenhum protocolo livraria o sistema de passar pelo seu maior desafio em anos de história. Vários prefeitos acabaram retardando a evacuação obrigatória, com medo de espalhar o pânico ou mobilizar a galera antes da hora. Só que a tempestade cresceu e esse atraso deixou comunidades inteiras na mão. O tempo voava e o pesadelo daquela inundação de setembro não saía da cabeça de ninguém. A tragédia rolou quando uma represa natural de 60 milhões de toneladas estourou sobre Guangfu. O desastre foi fruto tanto da fúria do clima quanto de falhas técnicas gritantes. Duas equipes acadêmicas, a NTU e a NYCEU, criaram planos que não batiam. Enquanto um grupo via perigo em todo lugar, o outro era bem mais otimista. A briga para ver qual dado era real aconteceu no meio do caos. O governo quis cautela, mas os líderes locais acharam que era exagero e bateram o pé. No fim das contas, o alerta só chegou quando já era tarde para muita gente. O desespero subiu junto com o nível da água. O professor Shen Yi, hidrólogo da NTU, resumiu tudo como um pesadelo, onde a teoria foi massacrada pela prática. Ninguém previu a rapidez do rompimento ou por onde a água passaria de verdade. Os cálculos só conseguiam dar uma ideia do tamanho do perigo iminente. Nunca a distância entre a vida e a morte pareceu tão curta. Agora Taiwan está nas mãos de um tufão que ignora qualquer previsão meteorológica. O impacto dele pode mudar o destino da ilha, colocando milhões em risco total. Com o clima enlouquecendo, o desafio vai muito além de apenas sobreviver à próxima tempestade. Precisamos repensar como uma nação de 23 milhões de almas pode aguentar firme. Dá para resistir quando a natureza resolve mudar todas as regras do jogo? Ter resiliência hoje virou obrigação. É uma corrida desesperada contra o relógio. Deslizamentos, ressacas brutais e um cenário de guerra vem logo atrás do temporal. O tufão Yuan soltou toda a sua fúria, e o que está rolando agora ultrapassa qualquer limite que os especialistas julgassem ser possível. Imaginem montanhas inteiras desabando em segundos e soterrando vilas sob toneladas de lama. Cidades no litoral estão sumindo sob ondas de 6 metros que surgem do nada. Esqueçam tudo. Isso não é só mais uma tempestade comum do Pacífico. É a natureza mostrando um ódio mortal e destruindo todos os manuais de segurança. O resgate está perdido enquanto o Yuan arrasa tudo com ventos de mais de 300 km por hora. Só que o que está deixando os socorristas em choque é outra coisa. O sistema criou seu próprio clima, lançando tornados dentro da parede do olho. Raios constantes estão fazendo florestas inteiras pegarem fogo no meio do caos. O mato está queimando mesmo debaixo de um dilúvio sem fim. Surreal. As imagens de satélite mostram o tufão fazendo algo que a ciência dizia ser impossível. Ele está ganhando ainda mais força justamente enquanto avança pela terra firme. Ele suga um calor que nem devia estar ali,
mantendo seu poder de destruição intacto. Será que o Wan é só um ponto fora da curva do clima? Ou estamos vendo ao vivo o nascimento de uma nova classe de supertempestades? Isso faria qualquer furacão do passado parecer uma brisa leve de verão. Todo ano, as Filipinas enfrentam uma sequência implacável de tempestades brutais. Cerca de 20 a 25 ciclones batizados varrem as ilhas anualmente. Cada um deixa sua marca. Mas a temporada de 2025 veio para destruir. Poucos dias antes do Wan surgir nos radares espaciais, o tufão Calme já tinha deixado Luzon debaixo d'água com chuvas torrenciais. Os arrozais viraram mar, as encostas estão um caos, e as margens dos rios podem ruir a qualquer segundo. Nas regiões de Aurora e Nueva Vizcaya, a situação está ficando crítica. A tempestade Christine detonou os recordes locais, despejando mais de 400 milímetros de água em apenas uma semana. Quando Leon apontou no horizonte, o solo já estava totalmente saturado, sem aguentar mais nada. Os riachos subiram rápido, e qualquer ladeirinha virou um rio de lama debaixo dos pés. Para quem mora no topo dos morros, cada nova pancada de chuva traz um desespero sem fim. A terra perdeu toda a firmeza depois de tanta água, deixando o cenário pronto para uma tragédia. Nas matas perto de Balé, as raízes tentavam segurar um chão que já estava se desfazendo completamente. E lá nos vales, o pessoal só via o rio subir, arrastando galhos e entulho com uma força absurda. O trauma dos deslizamentos antigos ainda assombra demais essas comunidades, principalmente quem sentiu na pele o que sobrou depois que os tufões Yolanda e Goni passaram detonando tudo. Naquela época, bairros inteiros sumiram debaixo da lama, e agora a ajuda humanitária está no limite. A Defesa Civil não para um minuto monitorando a chuvarada e disparando alertas gerais para a galera. Mas é tanta tempestade seguida que não sobra tempo nenhum para ninguém se recuperar. Os abrigos ainda estavam lotados de desabrigados da Christine, quando as primeiras nuvens do Leon chegaram com tudo. As estradas que tinham acabado de ser liberadas já corriam risco de fechar com queda de barreira e árvores. Em algumas vilas, diques improvisados e sacos de areia eram a única salvação contra o próximo dilúvio. O cenário todo parece estar por um fio, vivendo uma tensão insuportável. No alto das montanhas, o desmatamento e a agricultura tiraram toda a proteção, e a água desce com fúria total. Já nas partes baixas, as casas e os arrozais ficaram totalmente vulneráveis, sem barreira nenhuma contra a enchente. Até gigantes como os vulcões Mayon e Pinatubo viraram uma ameaça real nesse caos. O solo simplesmente não consegue absorver nem mais uma gota dessa chuva implacável. Hoje, qualquer encosta ou beira de rio se transformou em um ponto de perigo extremo. A galera continua em alerta máximo enquanto o nível de encharcamento só aumenta por todas as ilhas.